Olá! Por que será tão difícil ser feliz? Por que há tantas pessoas insatisfeitas com o que fazem? Eu confesso a você que durante muito tempo eu enxerguei a vida pela lente das empresas. Mas hoje eu tento olhar para as empresas pela realidade da vida. Porque empresas, elas são feitas de pessoas como você e eu. E pessoas querem mais do que produzir. Elas querem se revelar. Bem, a pergunta que fiz a você foi a mais recorrente em minha mente enquanto eu li o livro Flow, ou Fluxo em português. Eu priorizei esse livro para você porque nas organizações em que eu passei, eu me deparei sempre com 3 tipos de pessoas. Aquelas que pareciam torturadas em seus dias pelo tempo que não passava, outras que executavam passivamente o seu trabalho e por alguma razão não estavam nem aí, mas havia um terceiro tipo de pessoas que eram as que nem percebiam que o seu dia havia passado. E esse terceiro tipo de pessoas foram as que o autor quis saber o que acontecia de diferente com elas. Pode ser que você ainda não faça parte desse terceiro grupo, mas esse vídeo ele vai ajudar você a chegar lá, que é um estágio de satisfação e plenitude pessoal, e há muita ciência nesse estudo. A pesquisa de Mihai envolveu diversas áreas do conhecimento, mas foi na psicologia que ele encontrou o caminho para responder a nossa pergunta que vale uma vida para você. Veja que impressionante. O autor descobriu que a falta de recursos básicos ela contribui sim para a infelicidade. Mas perceba, por outro lado, dos 30% de pessoas que se disseram felizes, quando foi duplicada ou triplicada as suas rendas, isso não aumentou progressivamente os seus níveis de felicidade. É muito curioso. Quando nos faltam recursos básicos, ficamos infelizes. Porém, depois de um certo patamar de bens, o nível de felicidade não se expande mais. Pergunta-se então, onde estão mesmo as raízes da realização pessoal? Bem, ao entrevistar uma variedade grande de artistas, esportistas, religiosos, pessoas de várias áreas como você e eu, começou a aparecer um elemento comum a todas essas pessoas, embora elas fossem diferentes. Essa similaridade comum era um estado de plena satisfação e motivação intrínseca, que não dependia de ninguém, só dela mesma. Mas só acontecia quando eles estavam envolvidos com as suas atividades, mesmo que essas fossem obrigações. E mais, esse era um estado de consciência onde cessava o conflito entre razão e emoção. O maior benefício esperado de seus trabalhos era o simples fato de realizá-los. Cessava-se então os desgastes emocionais que vêm do fato de você estar fazendo uma coisa e estar pensando noutra. E esse tipo de estresse é muito comum hoje em dia, não é? Bem, melhor que explicar é você mesmo tirar as suas próprias conclusões. Veja, olhe para esse músico. Ele está em flow, está totalmente imerso ao que está fazendo. Eu quero que você perceba o quanto ele está tomado por um sentimento de total envolvimento com a sua arte e com o sucesso da atividade que executa. Está desligado de todo o resto. Repare, há uma harmonia entre a mente, o corpo e os movimentos dele. Suas mãos parecem se movimentar sozinhas, com total concentração. Ele não tem sobra de atenção para se preocupar com outras coisas de sua vida e consegue atingir o seu máximo potencial. Os melhores desempenhos, as melhores obras, elas acontecem quando se está em estado de flow ou fluxo. É um tipo de paixão que vem de fazer o seu trabalho e perseguir sempre o melhor de si mesmo. Pessoas assim, elas fazem parte daquele terceiro grupo que nem vê o tempo passar. Bem,
Eu não quero que você fique com a impressão que flow acontece apenas com músicos. Não. O autor também observou em muitos pintores enquanto concentrados em sua arte, esportistas em ação e em alguns profissionais bem-sucedidos e éticos que tinham paixão pelos seus trabalhos e compartilhavam o seu sucesso com as demais pessoas. O flow, na verdade, ele pode acontecer em qualquer profissão. Mas seguindo, eu acho que você não me perdoaria se eu não mostrasse qual o interesse prático dessa pesquisa para você. Vamos lá. Mihai descobriu que esse estado padrão de flow, ele não ocorre naturalmente. Se formos meramente pessoas passivas, nossas chances de alcançar a realização no que fazemos são muito baixas. Como devemos fazer então? Primeiro ponto, vamos lá. Faça o que gosta ou passe a gostar muito do que faz. Tente redefinir o seu trabalho e tenha muita clareza de objetivos. Pessoas sem objetivos não evoluem e, claro, isso leva à insatisfação. O seu trabalho, ele precisará ser como um esporte prazeroso para você. E repare, jogadores também têm rotina do treino, músicos também têm ensaios, mas as horas passam para eles como se fossem minutos. Claro que resta uma dúvida para você agora, ou seja, fora da minha atividade, o que sucede? Eu só sou feliz enquanto trabalho? Pois é, Mihai também comprovou que mais que ter uma vida engajada em sua profissão, para ter uma vida feliz, havia que ter outra coisa. E afirmou que o segredo é você fazer com que a sua vida tenha significado e propósito. Ou seja, servir a uma causa que vá além de benefícios próprios, de perseguir algo maior que seja um legado para alguém, além de você. E dar foco máximo nisso diariamente, porque é nesse estado de consciência que você conseguirá revelar o seu melhor, a sua arte profissional, a força do seu caráter, que são os ingredientes positivos para levar a uma vida feliz. Esse é um desafio só seu e quero garantir a você que valerá muito a pena, porque já existem outras pesquisas, além desse livro, que confirmam que o estado de fluxo é um forte indicador de felicidade. Mas voltando ao flow no seu trabalho, vamos ao segundo ponto. Para você atingir o estado de flow ou de fluxo, você precisará dominar as habilidades necessárias para a execução do seu trabalho e se desafiar constantemente. Veja melhor nesse gráfico. O flow é essa faixa diagonal. Veja, você só estará no estado de fluxo ou de seu esforço máximo absoluto se os seus desafios forem crescentes e o desenvolvimento das suas habilidades também acompanharem. É um estágio em que você tem máxima evolução e perde o medo de fracassar. Perceba, é uma região intermediária que não há nem estresse e nem apatia, mas de máximo rendimento e total satisfação. Você não poderá se acomodar, é como se elevasse progressivamente às alturas das barras que você terá que saltar, mas com um sentimento de serenidade, sem preocupações e a crença permanente de que está sempre alcançando o seu melhor, sem espaço para distrações. Porém, perceba, se os seus desafios forem exagerados e as suas habilidades não acompanharem, você deixa de estar nesse estado máximo de flow, de máximo rendimento e satisfação, e é quando entrará em estresse, porque foi demais para você. Ao contrário, se você tem uma grande habilidade, mas o que você faz todos os dias tem baixo desafio para você, você entrará em zona de conforto e haverá apatia e tédio, e você poderá passar anos de sua vida insatisfeito ou insatisfeita sem evoluir na sua profissão. Veja, uma consistente pesquisa da Gallup mostrou que apenas 20% das pessoas acreditam estar evoluindo seus pontos fortes e seus talentos em seus trabalhos. Devemos perseguir as origens das causas que mantêm alto esses índices
de insatisfação e esse é o nosso maior desafio. Mas também dos líderes atuais, que devem ajudar a revelar o talento dentro das organizações. Terceiro ponto. E falando em liderança, você precisará também de alguém que dê feedbacks constantes e imediatos a você. Isso o ajudará a confirmar se está seguindo o caminho certo. Lembra do músico que mostrei a você? Por mais que ele seja virtuoso, a música nunca deixará de ter um segredo a mais para que ele descubra. Mas ele precisará da direção do maestro, como se fosse um farol no cais a orientá-lo. Não esqueça, tenha alguém que acompanhe você e o ajude sempre. Quarto e último ponto. Se você está realmente naquilo que ama fazer, verá que estará totalmente integrado em mente e corpo quando estiver desenvolvendo suas atividades. E sendo assim, não permita que ninguém desvie o seu foco e sua concentração, que deve ser total. Eu sei que tudo hoje nos tenta roubar a atenção, mas desligue-se totalmente. Eu sei também que não há tantas pessoas felizes assim com o que fazem, mas lembre-se, essas pessoas existem. A felicidade, ela emerge como mágica quando nos dedicamos àquilo que amamos fazer e que haja um propósito além de nós mesmos. Nós temos que perseguir o tempo todo isso e essa escolha é só nossa. Esse é o melhor presente que você pode se dar para desfrutar de melhores dias nesse planeta. Não importa que os outros pensem sobre o que é sucesso. O sucesso é qualquer coisa que tenha verdadeiro significado para você. E só você pode descobrir isso. Siga o seu coração, a sua intuição e vá em frente. Olá, eu quero agradecer a Companhia das Letras por ter me encaminhado 3 livros. Casos e Casos, Celular, Como Dar um Tempo e, finalmente, há uma coincidência aqui, o livro Quando, de Daniel Pink. Quando eu o abri, dizia o seguinte: no nosso dia a dia, estamos sempre focados no que fazer, em como fazer e com quem fazer. E acabamos deixando de lado o quando fazer, que é a questão do tempo. Sobre esse assunto, eu tenho um curso para você que mostra como você pode ser mais produtivo e eficaz em sua vida. Se você quiser, o link está abaixo desse vídeo. Vá em frente.